E notícia de última hora, tem jogador assinando com o Flamengo com multa de 50 milhões de euros. Além disso, tem Bruno Henrique convocado pela Conmebol e podendo ser suspenso. Tem o BAP falando sobre esse rolo todo aí da Libra e dando uma esculachada, uma ironizada na Leila Pereira. E reuniões marcadas para essa semana, podendo fechar aí pelo menos 2 negócios. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Como de praxe, como sempre, vamos começar aqui com a agendinha do Flamengo. Até ontem a gente tinha informação de que a folga iria até hoje. Ou seja, o Flamengo teria folga segunda, terça e quarta, mas na verdade o Flamengo se reapresenta hoje para iniciar essa preparação já para o jogo do dia 15 contra o Botafogo após a data FIFA. Então, um diazinho a mais. O Flamengo que já hoje deve ter o dia marcado aí por reuniões, o Alacian deve tomar um puxão de orelha, o Danilo deve tomar uma advertência verbal, ambos por conta aí das expulsões. A gente vai falar com mais detalhes ainda no vídeo de hoje sobre essas 2 punições aí pelos cartões vermelhos, mas o Flamengo, como eu disse, tem o jogo dia 15 contra o Botafogo, logo em seguida, no dia 19, tem a partida contra o Palmeiras, já antecedendo aí os duelos pela Libertadores. Então, logo depois da data FIFA, uma sequência aí importante de jogos e a gente precisa acompanhar muito bem, principalmente essa prévia aí do jogo contra o Palmeiras, porque tudo pode acontecer e a gente vem acompanhando cada dia mais, pipocando coisas, assim, fatos que deixam mais claro o quanto o Palmeiras vem sendo beneficiado aí esse ano. Lembrando que o Flamengo está com um elenco completo à disposição, com o Pulgar voltando aí de lesão. Então, Flamengo com o time 100% liberado. E aí tem um resuminho aqui. O Flamengo, depois de perder a liderança do Brasileiro, vê a pressão da torcida aumentar, encara essa pausa para a data FIFA como uma oportunidade de se corrigir de forma geral. O elenco recebeu 2 dias de folga, se reapresenta nessa quarta-feira para iniciar a preparação e a sequência decisiva contra Botafogo, Palmeiras e Racing, como a gente falou. Saúl tá tratando umas dorezinhas no tornozelo e o Pulgar já tá naquela reta final de transição, mas já tá treinando normalmente com a galera, já provavelmente vai ser, inclusive, já deve ficar no banco de reservas contra o Botafogo, deve ser relacionado. Léo Pereira e Alexandro voltam de suspensão, estão à disposição também. Danilo e o Alacian seguem fora para o próximo jogo, mas sem lesão. Estão fora por conta aí de expulsões e, como eu disse, a gente vai falar aí das punições dos 2, se o Alacian vai tomar a multa mesmo no salário, se não vai. Com o grupo completo, sem convocados por seleções, Felipe Luiz terá tempo para ajustar o sistema ofensivo, que marcou só 3 gols nos últimos 5 jogos e também vai tentar estancar a crise que apareceu aí, uma crise leve, né, nos últimos jogos do Flamengo. E eu tenho esperança de que isso aconteça e que de fato a gente consiga voltar da data FIFA diferente. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do Racing, nosso adversário na Libertadores, porque eles estão confirmando uma lesão, mais um desfalque. O Racing terá um desfalque importante para a semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo. O clube argentino informou que o atacante Elias Torres sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia nos próximos dias. Então, chance 0 dele jogar aí contra o Flamengo nesse duelo das semifinais da Libertadores. Então, assim, eu não tenho ideia se ele é muito importante lá para o Racing, mas é um atacante que joga com frequência, pelo que eu procurei saber. Então, mais um desfalque aí. Bom para o Flamengo, mas não dessa forma, né? O cara é uma lesão grave. E agora vamos entrar no assunto da Libra, dessa treta toda que está acontecendo, porque está dando muita repercussão. O BAP falou bastante
durante uma reunião que aconteceu do Conselho. Mas antes disso, tem a informação de que os clubes da Libra estão se movimentando para tentar excluir o Flamengo do bloco. Dirigentes dos clubes que fazem parte da Libra estão estudando o estatuto para avaliar a possibilidade de retirar o rubro-negro. Palavras de Marcelo Teixeira, presidente do Santos. E já vou dar uma pausinha aqui, porque Santos, em vez de se preocupar em ficar na Série A pro ano que vem, tá pensando em Flamengo. Eles tinham que olhar pro Flamengo e se espelhar, né? Santos numa draga total, devendo a Deus e o mundo, com esse contrato absurdo com o Neymar. Tá se preocupando com o Flamengo, meu Deus do céu. A Libra soltou uma nota oficial rebatendo cada item e esclarecendo os pontos dessa ação do Flamengo. Os clubes agora aguardam as medidas já adotadas pela Libra na Justiça. Internamente, existe uma intenção de exclusão do Flamengo da Libra devido a essa gravíssima atitude de querer mudar as regras durante o jogo. A iniciativa de exclusão não é do Santos, existe um movimento interno de estudos pelo Estatuto. Isso aí foi a fala do Marcelo Teixeira. E aí, complementando agora, apesar do movimento interno de clubes da Libra que estudam com base no Estatuto a possibilidade de excluir o Flamengo do bloco, conforme declarou o presidente do Santos, o Flamengo não pretende deixar a Liga por iniciativa própria. De acordo com a apuração, o presidente BAP garantiu em reunião que não vai sair do Flamengo e não vai partir do Flamengo, pelo menos, essa ideia, essa intenção de sair da Liga. Por quê? Porque esse contrato prevê multa. Então, se eles quiserem tirar o Flamengo, eles que tirem e aí vão ter que pagar a multa para o Flamengo. O Flamengo negocia diretamente seus direitos sem problema nenhum e muito provavelmente vai fazer um contrato ainda melhor. Segundo o BAP, o clube vai cumprir o vínculo até o fim, com validade até 31 de dezembro de 29, mas qualquer coisa que aconteça nesse meio tempo aí de saída do Flamengo tem que certamente partir do bloco e não do Flamengo, porque isso vai acarretar em multa para o Flamengo, e aí, de certa forma, o Flamengo vai ser atendido, porque com a multa que eles vão ter que pagar, provavelmente o Flamengo vai cobrir esse prejuízo que ele vem tendo com esse contrato aí que não foi tão bem negociado e essa atualização do contrato que não foi nem aceita pelo Flamengo, né? Do lado do Flamengo, na noite dessa terça-feira, o Conselho Diretor do Flamengo apresentou ao Conselho Deliberativo um panorama detalhado sobre as questões envolvendo a Libra, destacando as divergências no critério de distribuição das receitas de audiência do contrato com a Globo. A apresentação foi conduzida por Marcelo Campos Pinto, representante do clube na Libra, com intervenções pontuais de BAP, detalhando os desdobramentos e os impactos para o Flamengo, medidas judiciais e arbitragem prevista em estatuto. O clube obteve decisão judicial suspendendo pagamentos não unânimes e pretende acionar a Câmara de Arbitragem da Associação. Omissões em ata e falta de transparência. A ata omitiu trechos importantes e o Flamengo não recebeu acesso às gravações solicitadas. A alteração indevida da pauta da Assembleia de maio foi modificada em agosto, incluindo temas que exigiriam um novo edital. Ou seja, fizeram uma reunião, resolveram algumas coisas em maio, mas aí mudaram depois a pauta da Assembleia que já tinha acontecido com coisas que deveriam ter uma avaliação, uma nova reunião, um novo edital. E é isso aí, uma das coisas aí que o Flamengo alega. E aí o último ponto, pagamentos realizados sem aprovação unânime. A Globo efetuou pagamentos com base em critério ainda não aprovado, contrariando o Estatuto da Libra, por isso que o Flamengo entrou com essa ação, conseguiu eliminar e os pagamentos estão congelados, ninguém recebeu nada até isso ficar resolvido. E aí o BAP deu uma entrevista para o João Guilherme, inclusive na Flamengo TV. Primeiro ele deixou claro que a intenção do Flamengo não é deixar a Libra, falou que é interesse do Flamengo que haja um acordo, mas isso depende dos outros clubes. E aí, acontecendo esse acordo, ele tem a ideia de fazer com que se torne uma liga sólida para melhorar o futebol de forma geral, mas é claro que quem traz mais retorno, quem tem um tamanho maior, tem que receber de forma condizente com o tamanho do clube. Então, é esse o discurso. E aí ele finalizou, quando foi questionado, e essa coisa aí que estão falando do Flamengo jogar sozinho? Tem algum fundo de verdade? Existe essa possibilidade? Aí ele deu uma risada, falou que isso aí é uma narrativa tola,
usou essas palavras e complementou falando que se acontece isso, se o Flamengo tem que jogar sozinho, para os adversários ia ser um desgosto profundo, aí parafraseando o hino do Flamengo. Sensacional a resposta do BAP, e é mesmo, assim, isso aí é papo para mídia, para levantar o ânimo aí de todo mundo, levantar discussão, ainda mais em época de data FIFA, que fica um negócio monótono. Data FIFA com o Brasil já classificado para a Copa, então ainda fica mais sem graça ainda. E agora vamos mudar de assunto. Vamos falar do Bruno Henrique, que foi convocado para audiência e pode ser suspenso pela Conmebol. A Conmebol convocou o atacante para uma audiência no próximo dia 10. O camisa 27 do Flamengo é acusado de fazer gestos obscenos após a classificação em cima do Estudiantes em La Plata. Bruno Henrique participará da audiência de forma virtual. Caso seja punido, ele pode tanto receber só uma multa, quanto receber suspensão em um determinado número de jogos na Libertadores. Vale destacar que, após o vídeo da cena viralizar, Bruno Henrique se defendeu nos comentários de uma publicação nas redes sociais, dizendo que só fez gestos após ter sido atingido no rosto por um isqueiro. Então, essa é a alegação do Bruno Henrique. E isso que teve o tal do isqueiro. Antes disso, nesse mesmo jogo, o ônibus do Flamengo foi apedrejado. Foram flagradas várias cenas de racismo também nessa partida. Então, teve uma série aí de coisas. Mas essa atitude específica do Bruno Henrique, segundo ele próprio, foi por conta aí desse isqueiro que jogaram nele. Agora, mudando de assunto mais uma vez, tem o Wallace e o Danilo hoje, que vão se reunir com o Boto, com o Felipe Luiz, por conta das suas expulsões contra o Bahia. O Wallace deve sim tomar uma multa no salário, uma multa já tirando uma parte do salário dele por conta da expulsão. Já o Danilo tem... o Flamengo tem uma ideia de que não foi uma expulsão tanto por indisciplina, e aí deve ficar só na parte aí da advertência verbal, sem multa salarial. O Estatuto do Flamengo já prevê essas punições, não é uma marcação com o jogador, então os cartões vermelhos são avaliados, e aí dependendo da forma com que o jogador é expulso, tem essa análise, e é previsto que o jogador seja punido quando acontece esse tipo de coisa. Então vai acontecer, devem se reunir hoje ainda nesse retorno do elenco para que sejam confirmadas, assim, consolidadas as multas para os jogadores. Uma somente verbal e a outra salarial, no caso do Wallace. E agora vamos para o mercado da bola, porque tem novidade importante, tem jogador assinando com o Flamengo, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível, e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games, ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos voltar aqui falando pro mercado da bola. Essa semana, reuniões marcadas tanto para uma nova rodada de conversas com o Arrascaeta e o Paulo Fonseca, que é o empresário dele, mas também com o Felipe Luiz. O Arrascaeta já está muito encaminhado para uma renovação aí de 3 anos, podendo se estender a 4 anos, como a gente já trouxe, de acordo com metas. E Felipe Luiz, que negou a primeira versão da proposta que o Flamengo apresentou. O Flamengo fez uma contraproposta e agora tem aí uma nova reunião para ele reavaliar essa contraproposta com calma, pedir de repente alguns ajustes ali financeiros, a informação de que ele ainda quer alguma mudança pequena financeira para aceitar e renovar com o Flamengo por mais um ano, com metas podendo haver aí essa renovação automática por um ano adicional, ou seja, pode chegar até a 2 anos de contrato essa renovação aí do Felipe Luiz, indo até o fim de 2027. Vamos aguardar, mas a gente deve ter novidades sim, e esses negócios
finalizados até o fim da semana. Vamos acompanhar aí qualquer novidade ou mudança nesse assunto, a gente traz aqui para vocês. Negociações por goleiro, zagueiro e atacante seguem. O foco principal do Flamengo para essa janela de fim de ano é na zaga, no gol e para o ataque. A gente já trouxe que o Tati Castellanos é um cara que o Flamengo está trabalhando com bastante atenção, tentando buscar aí recursos para fazer uma proposta robusta para a presidência lá da Lazio, que já andou um pouquinho mais irredutível, mas hoje em dia já está um pouquinho mais aberta para marcar essa reunião. O Flamengo deve apresentar uma nova proposta. Entre Flamengo, o jogador e o staff dele já tem quase tudo praticamente lá alinhavado para acerto aí salarial e de prêmios. Então, fica faltando essa parte com a Lazio, que vai acontecer de forma gradual até dezembro. O Boto está tentando já uma reunião para sentar e fazer uma nova proposta. O Flamengo tenta já deixar tudo certo antes da abertura da janela para evitar concorrência depois que a janela estiver aberta. Então, essa é a estratégia do Flamengo no momento em relação ao Tati Castellanos. Sobre o gol, a gente trouxe ontem que tem uma divergência interna ainda sobre o perfil do goleiro a ser contratado, se um cara mais pronto para já brigar de igual para igual com o Rossi, que poderia ser o goleiro Brazão. Já se falou, inclusive, sobre o Bento, e também existe a outra corrente dizendo que seria melhor trazer um cara, uma sombra, um goleiro mais jovem, com potencial maior de desenvolvimento. E aí, como a gente trouxe também em relação ao Mikael, do Atlético Paranaense, entre outros nomes que a gente ainda não teve acesso, mas não são só esses nomes que estão na pauta, e qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês. Já para a zaga, tem a questão que a gente trouxe ontem do Nino entrar de novo na pauta, Flamengo buscar uma reunião com o staff do jogador para entender os valores e aí posteriormente sentar com o Zenit para tentar fechar esse acordo. Porém, existe uma corrente dentro do Flamengo que é contra esse nome por conta da forte ligação dele com o Fluminense e, além disso, por declarações que ele já deu em relação ao Flamengo, um vídeo há um tempo atrás de uma preleção dele falando que o Flamengo só brigava por brasileiro e o Fluminense estava brigando por mundial, as coisas lunáticas aí, mas era aquele discurso pré-jogo. Eu não vi nada assim muito grave nele falando, acho que é um bom zagueiro, se o Flamengo conseguir chegar a um acordo, ele chega para somar e ele parece ser muito profissional, acho que chegaria e jogaria bem no Flamengo e agregaria ao elenco. Comenta aí se você acha isso também ou se você também é meio reticente, tem um pé atrás com uma possível chegada do Nino ao Mengão. Para fechar, tem jogador assinando com o Flamengo. O Flamengo oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional de uma de suas grandes promessas da base, Emanuel Silva, de 16 anos, um jovem da geração 2009, que já é um dos principais destaques da categoria Sub-17, firmou um vínculo válido por 3 anos. E aí vamos dar os créditos, informação do portal Flabase. Multa dele é de simplesmente 50 milhões de euros, muita grana. Ele é uma das maiores promessas da base do Flamengo. A jornada de Emanuel até o Ninho do Urubu começou em 2019. Ele foi descoberto por olheiros do Flamengo durante a Copa Integração, um importante torneio de base lá no Tocantins. Ele atua como ponta direita, por ser canhoto, tem a facilidade de cortar para o meio, criando jogadas de finalização e assistência. Desde que chegou ao Flamengo, o garoto de Marabá vem se destacando em todas as categorias pelas quais passou, colecionando boas atuações e conquistas. Em 2022, seu talento já chamava atenção, sendo eleito o melhor jogador do Rio de Janeiro da categoria Sub-13. Tá aí o Emanuel assinando contrato aí com o Mengão. Toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo, porque a gente sabe que se isso acontecer, o Flamengo se dá bem também. Emanuel tá aí mais uma joia assinando e tem que ser assim, multa alta para o Flamengo conseguir lapidar, ter tempo e ter tranquilidade para lapidar o talento do jogador, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!